O Trump acabou de dar uma coletiva, eu não sei se foi uma coletiva ou ele falou numa das suas redes sociais o seguinte, ele acabou de anunciar que Israel e Irã chegaram a um acordo de cessar fogo, fogo total, com início previsto para daqui a cerca de 6 horas, a partir de agora, por volta de 1h da manhã, horário de Brasília. Segundo ele, o cessar-fogo será iniciado oficialmente pelo Irã e após 12 horas por Israel. Ao final de 24 horas, o conflito será considerado encerrado e a guerra dos 12 dias finalmente será finalizada. Lembrando que aí é um cessar-fogo, não é o fim do conflito. O que foi que ocorreu? Hoje à tarde teve um ataque do Irã à base americana no Catar. No qual, o espaço aéreo de Doha, o espaço aéreo ali de Dubai, foi totalmente fechado. Os especialistas estranharam muito esse ataque, porque antes de atacar, o Irã ligou para o Catar e ligou para os Estados Unidos, dizendo: ei, eu vou atacar vocês, tudo. E o Trump... E aí mandou 6 mísseizinhos para lá, que os foram 14. 14. E 13 foram interceptados. Aí um caiu a alguns quilômetros. Um foi bater do Iraque. Trump até disse que liberou o 14º porque não ia cair num lugar que não tinha nenhum risco. Pois é, e aí todo mundo começou a dizer: olha, esse ataque foi tão esquisito que é porque vai ter uma paz. E foi mesmo. Os Estados Unidos mostraram os dentes, mostraram o seu poder. O que aconteceu no sábado à noite foi um ataque monstruoso, que em termos de potência só deve ter perdido para a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki, sem ser uma bomba atômica, mas o potencial explosivos. Certo? E aí o Irã viu assim: não dá para concorrer com esse pessoal. Olha, e esse aviso eu até achei engraçado. Esse aviso com antecedência de mísseis interceptados, segundo alguns especialistas, dizem que são sinais de que o revide do Irã aos Estados Unidos foi ensaiado e simbólico. Pois é, só para uma justificativa, porque muitos especialistas também falam da queda do regime dos ayatolás, seria muito ruim para o próprio Irã. Poderia entrar numa guerra civil, como o Iraque também entrou. Então, eu acho que chegaram a um acordo e falaram assim: a gente mantém vocês, uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa, Trump disse que por enquanto não ia se meter na política do Irã. Pois é. Né? E aí, dependendo da reação do Irã, ele iria se meter na política do Irã. Até porque já existe uma célula, né, muito grande com relação a essa gestão do Khamenei, né? Todo mundo tem interesse no fim. Trump, porque a base dele ele foi eleito com um discurso de não se envolver em guerras, não colocar o país em guerras de outros, como é tradição que os Estados Unidos atuem em defesa dos interesses do Ocidente. O Irã tem interesse que não caia o regime, e Israel também tem interesse em que o seu território seja preservado. O que me chamou a atenção... Mas aí eu só acho que deve ter tido um acordo em termos de não armamento e em termos de inspeção dessas armas. Sim. E desse potencial. O Irã perdeu essa guerra. Isso aí, em sendo cumprido, o Irã perdeu essa guerra. E o Trump mostra mais uma vez que é um grande negociador, porque ele foi muito interessante. No sábado saíram os aviõezinhos, os B-2, pelo oeste dos Estados Unidos, e todo mundo acompanhando ainda. Os radares do mundo todinho acompanhando os aviões. Os aviões estão indo, não sei quantos bombardeios, não sei o quê, e todo mundo vendo. E saiu pelo leste. Outra levada de avião sem ninguém ver. Sem ninguém saber. Foi 37 horas de voo, indo e voltando do ataque do Irã para baixo. Foram 37 horas de voo. Esses aviões foram várias vezes reabastecidos. Ninguém viu esses aviões. Você viu a imagem aérea de Forduz, assim, o buraco. O antes e o depois, né? É só o buraco e a bomba. E a bomba. Explodiu lá embaixo. Você sabe que esses aviões e essa bomba, só os Estados Unidos que tem. Porque ela só esses aviões que têm a capacidade de levar
cada bombinha daquela, cada bomba parece que pesa mais de 13 toneladas. 14 toneladas. 14 toneladas são 2 bombas, parece, por avião. São 2 bombas por avião. Então, só esse avião, só os Estados Unidos tem. E essas bombas também. Então, elas cavam, né? Bomba tatu, elas vão explodem lá embaixo. O que me chamou a atenção é o fato de também ter ficado um pouco claro que, embora muito poderosos militarmente, não têm coragem e sabem que não são grandes o suficiente. Rússia e China, com a entrada dos Estados Unidos, não se mobilizaram militarmente, não deram, especialmente a Rússia, que negou. O Irã pediu ajuda militar, a Rússia negou. Não vou dar ajuda militar. Mesmo porque a Rússia tem uma guerra dela que ela não está conseguindo vencer a guerra dela. Exatamente. Não vai se meter noutra guerra, não está conseguindo levar vantagem numa guerra contra a Ucrânia. E outra coisa, o governo chinês está preocupado com outra coisa. Está preocupado daqui a 5, 10 anos ser a maior potência na frente dos Estados Unidos. Para quê? Ele quer entrar nessa confusão? Para quê? Para que entrar nessa confusão? E aí, outra questão também, que o Irã resolveu ameaçar o fechamento lá do estreito que Estreito de Hormuz. E aí, não tem como fechar o estreito. É você só meter bomba, como é que ele iria fechar? Ele botou artilharia... Mas o Estreito de Hormuz é o seguinte, porque... Mas são 2 países, porque é tipo uma pista, uma vai, uma mão vem. Uma vai, outra vem. Mas como é que ele fecharia? Ele fecharia atacando um navio. E aí, até a Europa também se manifestou dizendo não é uma boa ideia. É porque pelo Estreito de Hormuz passa 20% do petróleo no mundo. O navio que entra... Você imagine aí. É Irã, o que sai acho que é Iraque. Oman, não é Oman. Bom, mas o fato é que o Irã poderia, através de um ataque a qualquer navio desprotegido desse, só bastava afundar um. E daria problema. Porque é um canal estreito de 3 quilômetros. Montou 3 bases militares à beira do canal, à beira do estreito, e ele tem bombas submarinas colocadas no estreito para, se preciso, acionar. E aí o mundo todo ficou revoltado e aí ia todo mundo contra. Eu sei que os Ayatollah, eles recuam, porque ou eles faziam isso ou então eles seriam dizimados, porque viram que não adianta usar só a população. Esses Ayatollahs são muito parecidos com as facções aqui do Brasil. Eles usam a população como escudo, né? E se escondem. Então, eles iam lá para baixo, né? E a população, mas só que eles viram que a bomba chega lá embaixo. Quando eles viram isso, aí tiveram medo. Eu não sei qual vai ser o custo disso para o presidente Trump, mas eu aplaudi demais a ação que ele comandou, porque a gente está falando aqui de civilização contra a barbárie. Então, todo tipo de ação militar que ele promover contra a barbárie deve ser, claro que todo mundo deseja paz, mas num cenário como esse, o que ele fez foi necessário e acertado. O Trump é um dos maiores estadistas e pacifistas da história da Terra. É fato, porque é igual a Truman, né, que jogou a bomba lá no Japão. Ele também foi um pacifista. Porque muitas vezes é só assim que se acabam os grandes conflitos. E o Trump, ele é um grande presidente, porque a imprensa brasileira ela é contaminada no sentido de ser contra tudo que ele faz.